Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quintas-feiras eu trago aqui para o canal conteúdo totalmente voltado para o terror, em que eu trago vídeos narrando histórias, contos de terror, sejam eles reais ou fictícios, e trago também citações de lendas urbanas. Lembrando também que se você tiver alguma história de terror que você queira compartilhar, ou até mesmo lenda urbana da sua cidade, que você queira compartilhar para que eu traga vídeos narrando, entre em contato comigo pelas redes sociais, que eu deixo tudo na descrição, e me envie a sua história. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma lenda urbana que é daqui do Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa, e a lenda é do século XIX, que é sobre uma prostituta chamada Bárbara dos Prazeres. Era como essa mulher era conhecida, né? Então, gente, eu espero que vocês gostem, e esse é mais um vídeo do quadro Quinta Aterrorizante. Tudo começou quando na Praça 15 de Novembro, aqui no Rio de Janeiro, foi construído o Arco dos Teles, que é considerado um dos maiores marcos arquitetônicos e é obra-prima do juiz português Antônio Teles Barreto. Ele, ao ver o crescimento da cidade, comprou diversos lotes de terra para posteriormente alugá-los. No entanto, segundo crenças populares, o lugar também foi palco de rituais e crimes bizarros. A história começa a ficar mais interessante quando, em 1790, um incêndio se alastrou pela região e destruiu boa parte das construções, restando apenas parte delas. E foi em decorrência dessa tragédia que a região passou a ser desvalorizada e se tornou palco de muitas prostitutas e usuários de drogas. É nesse cenário que surge a jovem portuguesa Bárbara dos Prazeres. Ela, na época, tinha quase 20 anos e tinha acabado de se mudar para o Brasil junto com o marido. Até que, no início do século XIX, o Rio de Janeiro se tornou palco de uma onda de terror devido ao desaparecimento de crianças que teriam sido raptadas. E adivinha quem foi acusada? A Bárbara. Agora eu vou contar em mais detalhes a história dessa mulher e como ela se tornou a protagonista de toda essa confusão que aconteceu no Rio de Janeiro. Não só da confusão, mas também de uma história que, por sinal, é bem macabra. Bárbara Vicente de Urpia nasceu em Portugal por volta do ano de 1761. Não se sabe a cidade onde ela nasceu, nem o nome dos pais e nem detalhes de sua infância. O fato é que em 1779 ela veio para o Brasil acompanhada do marido em busca de melhores condições de vida. E foi então que os dois chegaram ao Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Mas o fato que motivou a vinda dela para o Brasil, na verdade, também é incerto. Tem uma versão que diz que a Bárbara teria envenenado a própria irmã em Portugal e a vinda dela ao Rio seria uma forma dela despistar as autoridades. Tem uma versão também que diz que, com o consentimento do marido, ela teve uma relação extraconjugal com um nobre português de altíssimo escalão que teria enviado o casal para cá a mandos de autoridades ainda mais importantes. E ainda tem outra versão que diz que a Bárbara era amante de Dom João VI, que era casado com Carlota Joaquina. E para evitar escândalos, ela teria sido encaminhada para se casar com Antônio de Urpia, que era um fidalgo viúvo e passou a ser o marido de Bárbara. A Bárbara era uma moça muito bonita e dessa forma sua beleza chamou a atenção da sociedade carioca, e isso abriu as portas dos salões de elite para o casal. Eles também tinham amizade com o vice-rei Conde de Resende e isso também os ajudou. A Bárbara atraía olhares maliciosos de praticamente todos os homens da elite.
mas ela foi se apaixonar mesmo. Foi por um homem pobre e negro livre que ela teria conhecido em uma serenata. Dizem que a Bárbara decidiu matar o marido para poder viver esse romance. E assim, a sangue frio, ela lhe deu uma punhalada na nuca enquanto ele dormia. Ela até conseguiu acobertar a autoria de seu crime, porém perdeu acesso à corte do vice-rei, pois o crime dela aqui no Brasil e a morte da irmã em Portugal passaram a gerar desconfiança. Poucos acreditaram na sua inocência e os salões cariocas se fecharam para ela. Bárbara ficou caída em desgraça. Então, a única saída que lhe restou foi viver com o amante na Cidade Nova, que inclusive era uma região distante e de péssima fama. Até que, na virada do século XIX, Bárbara teve uma tensa discussão com seu amante, que teria sido motivada por ciúmes e por questões financeiras. Dizem que ela estava cansada de suas traições e de ter que sustentá-lo. Então, ela decidiu também matá-lo. E fez isso o apunhalando pelas costas, tal qual ela havia feito com o marido. E mais uma vez, ela conseguiu se livrar de qualquer acusação. Detalhe que ambos os crimes foram atribuídos a outras pessoas, o que levantou suspeitas que a Bárbara era protegida por alguém influente. Então, ela permaneceu em liberdade, porém sem fonte de renda. Só que ainda restava a Bárbara a sorte de ser muito bonita e cobiçada pelos homens. Então ela, que agora estava sozinha, decidiu buscar seu próprio sustento na prostituição. Até porque, na época, não haviam oportunidades de emprego para as mulheres. E foi então que, aos 20 anos, a Bárbara começou a atuar nesse ramo e ganhar também o apelido de Dos Prazeres, não só pela qualidade de seus serviços sexuais que ela vendia apenas 2 vinténs, como também por causa de uma imagem de Nossa Senhora dos Prazeres que ficava bem abaixo do Arco dos Teles e que ela adotou como sua protetora. A Bárbara se tornou a favorita de seus clientes, que incluíam ricos comerciantes, funcionários da coroa e até mesmo bispos, acreditem se quiser. Com a chegada da corte real portuguesa, em 1808, ela passou a atender a nobreza e, dizem, até mesmo a família real. Então, ela foi viver na tradicional Rua do Lavradio, onde recebia visitas sigilosas de homens misteriosos e elegantes. Só que, com o passar dos anos, ela contraiu várias doenças, como sífilis, lepra e até varíola. Em 1825, ela viajou para Cisplatina, país que hoje se chama Uruguai, tendo como objetivo buscar clientes entre os combatentes. Só que, devido às doenças contraídas na prostituição, ela perdeu a sua beleza e juventude e ganhou em seu lugar sequelas que lhe deram um ar assustador, como cabelos desgrenhados e secos, verrugas, hematomas e dentes quebrados. Dessa forma, os clientes foram a abandonando e ela não conseguia mais dinheiro. Então, a única saída que restou a Bárbara foi voltar para o Brasil e vender seu corpo no Arco dos Teles, que hoje é um belo logradouro nas proximidades da Praça 15, no centro da cidade do Rio, e que é muito visitado por turistas. Só que naquela época o lugar era extremamente decadente, tanto é que ali era o refúgio de prostitutas, usuários de drogas e mendigos. Nos becos do local, as mulheres vendiam seu corpo por 2 vinténs. E Bárbara, sem a beleza de outrora, decidiu recorrer a feitiços que pudessem trazer de volta o que ela havia perdido. E foi então que, certa vez, um feiticeiro lhe indicou o ritual macabro, que ela se banhasse com o sangue de crianças para se curar da lepra. Tem uma versão que diz que a Bárbara, que a essa altura já estava na faixa dos 40 anos, começou a se frustrar com os clientes porque eles começaram a dar mais preferência a prostitutas mais novas. Então, ela recorreu a feiticeiros com o objetivo de descobrir a receita para a juventude eterna.
Daí ela foi instruída a se açoitar com molhos das ervas das 7 sangrias e se banhar com sangue de animais. Só que nada parecia funcionar. Então o feiticeiro lhe passou um truque infalível: se banhar com sangue humano fresco, de preferência de crianças. Então ela se convenceu que iria viver para sempre, preservando a juventude e beleza. E foi então que começou uma grande confusão no Rio de Janeiro. Em 1828, uma série de crianças começou a desaparecer e seus corpos nunca foram encontrados. O pânico tomou conta do Rio de Janeiro e as crianças não andavam mais desacompanhadas e as famílias passaram a proibir seus filhos de brincarem na rua. Foi aí que começou a circular o boato que a Bárbara estaria roubando crianças deixadas na roda dos enfeitados da Santa Casa de Misericórdia, e ela passou a ser chamada de bruxa. Entretanto, apesar de cumprir esses rituais macabros, a Bárbara, que tinha já 40 anos, aparentava mais que o dobro de sua idade. Era esquelética e asquerosa. Só a voz dela se mantinha jovem como uma bela melodia. Não há certezas sobre como foram feitas as descobertas sobre as atrocidades de Bárbara. Há quem diga que em um episódio que estava alcoolizada, ela teria revelado seus crimes a uma outra prostituta que a denunciou às autoridades. Outros afirmam que ela foi apanhada em um flagrante delito ao roubar uma criança da roda. Até que, quando a Bárbara estava já com cerca de 60 anos, era uma das prostitutas mais procuradas da cidade, mas ela sempre conseguia fugir ou se esconder. Até que, no ano de 1830, foi encontrado um corpo boiando em um lago próximo ao Mercado do Peixe, onde hoje é chamado de Praça 15. O rosto estava desfigurado e irreconhecível, mas todos pareciam ter certeza de que se tratava da Bárbara dos Prazeres. Essa informação, porém, nunca foi confirmada. Verdade ou não, os sequestros das crianças de fato só diminuíram na década de 1830, o que levou a crença popular a acreditar que a serial killer Bárbara dos Prazeres teria morrido. Não se sabe como ou quando ela morreu, muito menos se sabe até onde é lenda e até onde é verdade nessa história. Apenas o que há de certeza é que após o incêndio, a região do Arco dos Teles ficou degradada e o Rio de Janeiro sofreu uma onda de sequestros de crianças naquela época, o que inclusive penalizou de forma injusta negros escravizados. Mas a lenda da Bárbara dos Prazeres sobrevive até hoje, e há quem diga que no Arco dos Teles, quando todo o comércio está fechado e não há mais o movimento de bares ou boates, seria possível escutar a gargalhada de uma mulher que fica vagando pelas ruas em noites de lua cheia.